volta com o programa Eclésia desta noite, falando sobre Santa Mônica e Santo Agostinho. No último domingo comemoramos a memória de Santa Mônica e ontem, o dia de Santo Agostinho bispo, doutor da igreja, um dos principais nomes da patrística, o grande Santo Agostinho de Hipona. Várias pessoas já estão ligando aqui pra gente, pois essas pessoas que estão ligando estão dando um nome para participar do sorteio de um livro que tem tudo a ver com a história de Santa Mônica e Santo Agostinho, mães que oram pelos filhos. Justamente essa é a realidade que aconteceu com Santa Mônica, que durante mais de 30 anos perseverou na oração pela conversão de Santo Agostinho, e temos outros relatos aí nesse livro, Mães que Oram pelos Filhos. A autora é a Ângela Abdo, que escreveu Mães que Oram pelos Filhos. Por exemplo, agradecendo a participação e lembrando que essas pessoas já estão participando do sorteio: Maria Conceição Bento aqui de Valinhos, Karen Terezinha de Leme, São Paulo, Maria do Carmo Trindade Pereira de Piracicaba, Alvino Francisco da Silva de Campinas, Genido Santos Bisotto de Jaguariúna, Lindomar Joanir Michete ou Michete de Brasília, você acabou de chegar lá de Brasília, aqui ó, tem alguém de Brasília participando com a gente, Maria José Ferreira Pimentel de Cruzeiro, São Paulo, entre as outras participações. A gente recebe muitas participações, não dá para ler todas aqui no ar, mas a gente agradece todas as participações. Lembrando que se tiver pergunta justamente aqui no meio do tema, pode mandar para a gente também, que a gente de repente coloca a sua pergunta aqui na conversa, tá bom? Padre Guido, bom, nós já entendemos que o nosso querido Agostinho, né, Santo Agostinho, foi um grande pensador, né, uma pessoa que dominou a retórica, né, usava dessa retórica, inclusive, para persuadir as pessoas naquilo que ele acreditava, aderiu aos maniqueístas, né, que é aquela corrente gnóstica, lembra? Que pensava que existia um Deus bom e um Deus mau, sempre a ideia de dualismo na presença de Agostinho, um neoplatonista, releu Platão, depois ele vai, do ponto de vista cristão, também aproveitar das ideias de Platão, enfim, um grande pensador. Agora, teve um momento que ele chegou nessa conversão, né? Coloca já uma imagem aí de Agostinho pra gente, Lucas. Tem uma imagem no ponto de Santo Agostinho? Quando a gente vê a imagem de Santo Agostinho, tá aí, ó. Exato. É um bispo, tá lá. A gente vê uma imagem de um bispo, tá ali, inclusive, com as insígnias de um bispo. Bom, de pagão até bispo, como é que foi essa história, Padre Guido? Exato. A mãe, Santa Mônica, chorava muito devido à situação, seja do filho como também do marido. Conseguiu a conversão do marido, que recebeu o santo batismo e quase logo em seguida veio falecer. E ela dedicou a sua oração constante para alcançar o outro objetivo, que era a conversão do filho Agostinho, primeiro de 3 filhos. Veja só, meus amigos, a um certo ponto ela fez uma proposta para o filho Agostinho. Ela queria passar um tempo numa cidade no norte da Itália, exatamente Milão, a minha cidade, Diácono Eli. É verdade. Porque ouviu dizer que lá havia um bispo do nome Ambrósio, que também tinha uma cultura extraordinária e que sabia, inclusive, responder com segurança total aos problemas que a mesma filosofia ou até a mesma religião apresentava. Porque parece que antes ainda dele ir para Milão, já teve contato com outros clérigos. Sim, que não conseguiram convencê-lo. Exato, Diácono Eli. Lamentamos, inclusive, está registrado o nome de um bispo, Fausto, que quando Agostinho, à procura da verdade, querendo um aprofundamento com uma resposta, digamos assim, satisfatória, fazia esse pedido para o bispo Fausto, Agostinho, na verdade, não ficou satisfeito pelo teor da resposta. Certo. Por isso, ele deu uma adesão, digamos assim, total à mamãe, quando o convidou a ir com ela até na cidade de Milão. E lá, na cidade de Milão, minha gente, a mãe fez questão de apresentar o filho Agostinho ao bispo Ambrósio, e várias vezes mãe e filho ouviam os sermões de Ambrósio, com a explicação bíblica que Ambrósio dava também ao conteúdo das suas pregações. Foi exatamente diante dos sermões de Santo Ambrósio e, sobretudo, diante de uma perfeita
e profunda leitura da Sagrada Escritura, explicada também pelo mesmo Santo Ambrósio, que a um certo ponto o grande Santo Agostinho pediu ao bispo Ambrósio de ser batizado. Olha que interessante. Estava já com 33 anos de idade. Portanto, lá em Milão, Agostinho recebeu o santo batismo e, gente, o povo inteiro notava a cultura deste homem, a capacidade extraordinária de enfrentar também debates, de lutar contra as heresias. Gente, pouco tempo depois, o mesmo Agostinho, a pedido até do povo, mas ele deu também a sua adesão verdadeiramente convertido, ele pediu e conseguiu ser ordenado sacerdote. Tornou-se sacerdote. Interessante, porque Santo Ambrósio, né, foi lá, tudo aconteceu lá na tua terra, né, Padre Guido, em Milão, Milão, norte da Itália. Santo Ambrósio também é doutor da igreja, o mestre de Santo Agostinho. Tem uma imagem dele aí, inclusive, Lucas, põe pra gente lembrar de Santo Ambrósio. Tá aí, bispo também, tá lá, ó. Santo Ambrósio também é demonstrado como bispo, claro que foi. Então, só ele conseguiu, vamos dizer assim, tocar o coração de Santo Agostinho, porque foi, como o senhor bem disse, ele já tinha conversado com outro bispo também, mas não teve jeito. Não teve jeito, não ficou convencido pelas explicações. Santo Ambrósio, doutor da igreja, também por este grande fato de ter usado, juntamente com a sua sabedoria, muita humildade e gente, mas não poupou energias e nem mediu esforços quando se tratou, digamos, uma frase bem prática, de vestir a camisa do time. Isso defendeu a religião católica com todas as suas leis, com todos os dogmas do credo, de uma maneira profissional brilhante. E o mesmo depois ele percebeu também o teor da cultura de Agostinho. E vou acrescentar logo, Agostinho não somente foi ordenado sacerdote, mas menos de 2 anos depois já era bispo. Rápido, né? Foi consagrado bispo e foi enviado como bispo na cidade de Hipona, também no país, né, da Argélia atual. Né? Por isso que ele é conhecido como Agostinho de Hipona, né? Exato, né? E, inclusive, tem o nome, o apelido de o Santo Hiponate, isso é da cidade de Hipona, né? E foi lá, meus amigos, que ele se destacou-se pela ação pastoral, lutando mesmo de uma maneira forte contra as heresias e as filosofias heréticas que estavam se divulgando. Inclusive, adiantando, Diácono Eric, quando ele foi canonizado, tivemos um momento muito feliz do Papa Leão XIII, que o declarou doutor da Igreja. Ah, foi o Papa Leão XIII que declarou ele doutor da Igreja. E olha a motivação que o Papa Leão XIII apresentou para justificar o título de doutor da Igreja. Agostinho é um gênio vigoroso que, dominando todas as ciências humanas, combateu todos os erros do seu tempo. Bonito, bonito. Ele ficou conhecido, Santo Agostinho, como doutor da graça, não foi, Da Padre graça, Guido? exato. Gente, são os vários títulos que os grandes santos, né, recebem. Doutor da graça porque foi a graça de Deus que venceu o estado do pecado dele. Ele foi uma conversão de pessoa adulta e ele soube responder com generosidade aos sinais da graça de Deus. Inclusive, diácono, o Santo Agostinho não parou um momento, continuou a sua produção, digamos assim, literária, escrevendo livros de teologia que até hoje são motivo de profundo estudo da parte da Igreja. Padre Guido, antes da gente falar das obras ainda de Santo Agostinho, ainda nesse episódio da conversão de Santo Agostinho e Santo Ambrósio, toda vez que eu me deparo com e leio essa história, já há muitos anos que eu gosto de Santo Agostinho, eu penso o seguinte: em alguns lugares há uma espécie de distorção quando a gente fala desse assunto relacionado à formação intelectual, seja dos cristãos em qualquer estado de vida, né? Não só para os clérigos, mas também para os leigos, e, enfim, para qualquer estado de vida. Porque é claro que se uma pessoa que nunca teve acesso
a grandes teologias, obras, livros, etc., mas ela tem a fé no Senhor Jesus Cristo de maneira simples, até mesmo que seja analfabeta, a salvação não será poupada. É claro que ela vai alcançar a salvação. As verdades de fé, as quais aquela pessoa chegou à conclusão, teve fé em nosso Senhor Jesus Cristo, na Eucaristia, no batismo, etc., não necessariamente necessita de uma formação intelectual. Porém, a formação intelectual também pode servir a Deus, se assim eu posso dizer essa expressão. Não é justamente o caso que a gente está vendo, porque se Santo Agostinho, né, Agostinho de Hipona, teve contato com outras pessoas boas, outros bispos, e não conseguiu a conversão, é verdade que teve a intercessão da mãe, a graça de Deus, o tempo correto, etc. Mas a santidade de Ambrósio e a formação intelectual de Ambrósio também estava presente nessa história, né, Padre Guido? Perfeito. A tal ponto, o diácono Eric, que num dos seus mais famosos escritos a respeito da salvação, ele soltou uma frase que parece ter um jogo de palavras. Repito que ele escrevia tudo em língua latina. O texto original: qui creavit te sine te, non salvabit te sine te. Em português, aquele cara, Deus, que criou você sem você, não irá salvar você sem você. Isto é, se nós fomos criados gratuitamente, parte de Deus, saibamos que para nos salvar não podemos receber uma salvação assim sem fazer nada, mas devemos dar a nossa contribuição devido aos sinais da graça de Deus. Aí nasce a necessidade da formação do catequismo, da cultura religiosa, do amor à Bíblia Sagrada, da imitação das virtudes que caracterizaram todos os santos. É verdade, isso é bonito, Padre Guido. Porque eu acho que, não sei se eu fui claro aqui, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Eu não estou dizendo que necessariamente a pessoa que não tem um bom acesso a esse tipo de conhecimento está privada da graça ou de qualquer coisa relacionada a uma vida, inclusive pode ter uma vida santa, cética. Bom, na história da igreja a gente tem isso. Nós temos santos cultos, inteligentíssimos, como é o caso de Santo Agostinho, como é o caso de São Tomás de Aquino, por exemplo, e temos outras pessoas de uma formação muito mais simples, Santa Bernadette, por exemplo, né? Uma menina, tadinha, camponesa, que teve a graça de receber a visita de Nossa Senhora. São João Maria Vianney não era conhecido, por exemplo, um padre que não tinha grandes formações teológicas? Não era isso, Padre Guido? Não somente era conhecido, o bispo, plenamente convencido disso, mandou este padre numa aldeia de poucas centenas de famílias, né? E olha só que grande santo, a tal ponto o diácono Eric, que São João Maria Vianney é o padroeiro de todos os padres do mundo. Então eu acho que fique bem claro o que eu estou dizendo aqui. A formação intelectual não é sinônimo de santidade, não é isso. Mas uma boa formação nos documentos da igreja, nas ciências humanas, na teologia, ajuda na missão do clero, na missão do católico, do catequista, em qualquer estado de vida. Em outras palavras, Padre Guido, aquilo que a gente sempre diz aqui no programa, que é de Santo Agostinho, né? Quanto mais a gente conhece, né, é mais fácil a gente acreditar naquilo que conhece. Exato, o amor nasce através do conhecimento. Quanto mais se conhece, mais se ama. É atribuída a Santo Agostinho essa frase, também, não é? Exato. Conhecer para crer e crer para conhecer. E crer para conhecer, exato. E, gente, olha que este desafio vale também para todos nós. Olha, por uma bela coincidência, diácono Eric, né? Daqui a 2 dias iniciamos o mês de setembro, que é o mês do ano dedicado ao estudo e à meditação da Palavra de Deus. Gente, todas as paróquias organizam círculos bíblicos, estudos bíblicos, explicação de... O nosso próximo programa já podemos anunciar desde já, para a semana que vem. Falaremos dos 7 livros sapienciais ou didáticos contidos na Sagrada Escritura, quase todos escritos em forma poética, entre eles os 150 salmos. Gente, quanto mais conhecemos, mais amamos a Palavra de Deus, que se transforma em gestos concretos de vida e de total adesão da nossa fé. Ô, Padre Guido, o Benedito Lourenço aqui de Faria, ele é de Camanducaia, Minas Gerais, está dizendo assim, ó, a pessoa mesmo depois de ter levado uma vida de pecado, que é o caso de Agostinho. Agostinho. Se ela se arrepender e se converter depois de uma certa idade,
dá tempo de chegar a uma santidade, vamos dizer assim, do nível de Santo Agostinho? Em outras palavras, assim, é possível ter contato com o nosso Senhor Jesus Cristo numa certa idade já avançada e mesmo assim alcançar a santidade? Sim, mediante até o último instante da nossa vida. Deus atende, aguarda por uma resposta. Esta pessoa, o nome dele? Benedito. O seu Benedito, olha o que aconteceu com Jesus na hora da morte. Aquele homem que não tem um nome, mas que nós apelidamos de bom ladrão, mas era um criminoso, né? E quando ele pediu perdão, lembra-te de mim quando chegar no teu reino, a resposta de Jesus foi imediata: hoje mesmo você estará comigo no céu. Bonito. A Maria da Cruz Pimentel, da cidade de Nova Odessa, no estado de São Paulo, está dizendo que ela pediu a libertação do seu filho, inclusive pedindo a intercessão de Santo Agostinho. E ela conseguiu, ela está agradecida também por isso. E ela reza conosco também aqui na novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus. De novo, a história aqui, nós não podemos também ficar com o Santo Agostinho e, olha, é um grande pensador, é um grande filósofo. É verdade. Mas é santo da igreja, né? Então nós podemos sim pedir a sua intercessão, né, Padre Guido? Sim. Não, aquilo que eu estava dizendo agora há pouco, de que a vida intelectual pode auxiliar, né, na formação e na busca da santidade, ao contrário também. Né? Ao contrário, também não podemos dizer a mesma coisa. A santidade pode nos impulsionar também para uma vida reta de estudo, sim, mas que, no final das contas, o que nós queremos e o que Santo Agostinho queria é a salvação eterna. E hoje ele está diante de Deus, nós acreditamos na comunhão dos santos, e nossa irmã está dizendo aqui uma graça recebida pela intercessão dele também. Vamos agradecer de coração, porque não esqueçam, prezados amigos telespectadores, que os santos intercedem também por nós. Existe um artigo da nossa fé, do nosso credo, que professamos com toda alegria. Creio na comunhão dos santos. Não significa que os santos recebam a comunhão. Comunhão dos santos significa intercâmbio de benefícios espirituais entre nós que estamos aqui na Terra e eles que nos precederam na vida eterna. Portanto, quanto mais nós rezarmos pelas almas, né, dos que nos precederam na vida eterna, eles lá do alto do céu retribuem intercedendo e nos ajudando. É a tarefa de todos os santos. Aliás, Padre Guido, já falando da comunhão dos santos, justamente na morte de Santo Agostinho, ele disse uma frase, um pensamento dele logo suas últimas palavras, vamos dizer assim, ressalta justamente o que o senhor está acabando de dizer, né, Padre Guido? Essa comunhão dos santos estava presente nesse entendimento da comunhão dos santos, sim, nas últimas palavras de Santo Agostinho. E, a título de curiosidade, as últimas palavras de Agostinho, antes de falecer, foram: não quero tristeza, não quero lágrimas, quero somente orações. Gente, se os mortos pudessem dar uma mensagem para nós, nunca estariam pedindo de serem lembrados pelas flores, pelas velas ou pelos túmulos bonitos de mármore ou de granito de primeira qualidade. Tudo isso tem o seu valor para, claro, manter sempre a nossa saudade. Mas se os mortos pudessem dar uma mensagem para nós que ficamos aqui na Terra, estariam pedindo única e exclusivamente de serem lembrados na nossa oração. Porque a oração encurta a distância entre eles e Deus. Muito bem, que providencial que o senhor falou da comunhão dos santos, justamente as últimas palavras de Santo Agostinho foram para reafirmar esse artigo de fé. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa, Padre Guido. Quero agradecer a participação aqui da Maria José Matias da Silva, de Carpina, Pernambuco, e de José Souza de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, para dizer aqui que a gente tem a participação do Brasil todo. E ainda quero agradecer aqui o Antônio Francisco da Silva, da cidade de Itapevi. O Antônio Francisco, lá da cidade de Itapevi, acabou de se tornar sócio aqui da Rede Século XXI. A gente agradece muito, mesmo porque você entendeu, viu, Antônio? Porque através da sua colaboração, a gente mantém no ar aqui a nossa emissora. Se você ainda não é sócio da Rede Século XXI, fica aqui o nosso convite, né? Liga pra gente, aqui nos mesmos telefones que a gente sempre divulga, né, que vai aparecer na sua tela. Liga pra gente, as nossas atendentes lá estão preparadas justamente para tirar sua dúvida de como faz para você ficar sócio. Elas vão te explicar que você vai receber na sua casa a revista Brasil Cristão todo mês, uma revista de formação,
Está lá a Revista Brasil Cristão. Aliás, a partir do mês que vem, né, Padre Lito, tem colaboração do senhor lá na revista. Desse mês já? De setembro. Setembro, do mês de setembro. Colaboração do senhor. O que o senhor colaborou na revista, Padre São Lito? reflexões diárias, dia por dia, através da leitura atenta do Santo Evangelho, consegui fazer uma reflexão porque cada um de nós pode, digamos, fazer com tanta alegria, meditando a palavra de Deus, acompanhada por um propósito diário. É um encarte que acompanha a revista, né? Sim. Reflexões para um Brasil Cristão. O Padre Guido ajudou, então, nesse trabalho. Tem lá também material do Padre Guido nessa revista que os nossos sócios recebem. Bom, a maneira é simples. Os sócios doam da maneira que podem e ajudam a manter no ar nossa obra de evangelização, todos os programas daqui da casa. Se você é sócio e ainda não fez sua doação, também fica aqui o nosso convite. Nos ajude, né? Infelizmente, nós não conseguimos fechar no mês passado o montante que precisamos para pagar nossas contas. E esse mês a gente está com fé, se Deus quiser, a gente vai chegar lá, mas ainda não temos o total, né? Então a gente precisa mesmo da sua ajuda, porque não é barato manter uma TV como a nossa, né? Não é barato manter uma TV desse tamanho, que leva a evangelização 24 horas por dia para todo o Brasil. Então liga para a gente, seja sócio. Se você é sócio, a gente conta com a sua participação sempre, tá bom? Deus lhe pague por tudo isso. Aproveita durante o intervalo, que se você ligar aqui para tirar dúvida, como você faz para se tornar sócio, você aproveita e deixa o seu nome aqui para as nossas atendentes. De repente, se você estiver ligando e não conseguir, insiste, hein? Que as nossas atendentes estão lá trabalhando, às vezes estão atendendo alguém, insiste que você consegue na sequência falar com elas. Deixou o nome? Já já sortearemos um livro, né? Como a gente já disse aqui em algumas ocasiões. Aproveita, liga aqui pra gente. O livro Mães que Oram pelos Filhos. Tudo a ver com a nossa história de hoje. Já já no próximo bloco sortearemos então esse livro, tá bom? A gente volta já já, não sai daí. Vamos falar no próximo bloco sobre as principais obras de Santo Agostinho. Alguns livros para você ter contato com a obra desse grande santo. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí.